Muito bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa segunda aula de fiscalizações e penalidades referente à NR 28. E nós paramos exatamente nesse slide, né, na aula anterior. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Estamos trabalhando aí em formato remoto com as nossas aulas. E você que está acompanhando essa gravação agora, eu agradeço. A você que não pôde acompanhar a gravação, mas está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu agradeço também. Lembrando que essa é a nossa segunda aula, né? A segunda parte aí da aula de fiscalizações e penalidades. Nós já tivemos uma aula anterior, né? Que a aula também está aqui no nosso canal. E justamente a gente vai falar agora sobre os cálculos das penalidades referente à NR 28. A NR 28, conforme a gente já falou na aula anterior, ela trata sobre os assuntos de fiscalizações e penalidades, dando aí uma fórmula, né, de calcular e apresentar ali para a empresa o valor, né, de uma eventual multa referente ao não cumprimento de alguma norma regulamentadora. Então, nós falamos na aula anterior que a NR 28 é uma norma geral, ela serve ali como base para todas as demais NRs, e isso também eu já posso orientar vocês, né, eu vou dar uma dica para vocês, que ela também pode auxiliar no desenvolvimento aí de propostas comerciais, a realização de orçamentos referente a trabalhos em técnico de segurança. Então, falando especificamente aí da NR 28, eu vou mostrar aqui para vocês que é uma curiosidade, na verdade, que ela trata sobre um reflexo que a gente tem no nosso país, né? Então, quando a gente fala sobre a NR 28, observem aí que ela faz parte, então, da publicação da portaria, né, 3.214, lá de 8 de junho de 78. Essa foi a publicação, né, da norma regulamentadora. Entretanto, reparem a quantidade de atualizações que ela vem apresentando, né, ao longo dos anos. Então, a gente mostra aqui para vocês de 83, olha, até o ano de 2020, né, a quantidade de atualizações. Isso ocorre em virtude aí das inúmeras trocas, né, de governos, né? Então, a cada 4 anos existe uma troca e também muda ali o pensamento daqueles governantes. Então, tanto no governo federal, né, como na esfera ali do Ministério do Trabalho, a partir do momento que há uma alteração, geralmente é mudado ali, tem uma portaria relacionada à Secretaria de Inspeção de Trabalho, e a Secretaria de Inspeção de Trabalho ela faz uma atualização, faz uma retificação ou faz essa baixa, né, dessa portaria. Por isso a gente está trabalhando, né, neste momento aí com a portaria do dia 6 de abril, né, de 2020, a portaria 9.384, que é a mais recente, do dia 15 de 4 de 2020. Então, mesmo nessa situação de isolamento social, foi feita uma atualização e a gente está trabalhando com essa a norma atualizada, tá bom? Como eu já mostrei isso para vocês em outras aulas, é possível fazer o acompanhamento no site da ENIT, né, da Escola Nacional de Inspeção de Trabalho, ou ainda, né, que é vinculado ao Ministério da Economia, dentro do guarda-chuva do Ministério da Economia, tem ali a parte da Secretaria de Trabalho. Então, vamos mostrar para vocês, a gente já falou sobre todos esses itens, né, nas aulas anteriores, a gente já falou sobre tudo isso, e vamos entrar então na parte principal da NR 28, que é a questão das penalidades. Então, vamos voltar aqui no nosso slide para a gente voltar exatamente onde a gente parou na aula anterior. A NR 28.3.1.1 apresenta que, em caso de reincidência ou embaraço ou resistência à fiscalização, haverá ali ainda, né, possivelmente um artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei. A multa pode ser aplicada conforme o artigo 201 do parágrafo único lá da CLT. Então, a gente precisa ver o que está escrito lá no parágrafo 201. Então, o parágrafo 201 da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, apresenta, né, uma redação que as infrações, né, relacionadas à medicina do trabalho poderá ter uma multa de 3 a 30 vezes o valor de referência. Então, se eu vejo ali que tem um valor de referência, está ali dentro da prerrogativa do auditor fiscal do trabalho
em consenso com a Gerência Regional do Trabalho, em aplicar essa multa de 3 a 30 vezes, conforme o estabelecimento, se for ali detectado, né, se for observado que houve uma reincidência, um embaraço ou uma resistência à fiscalização, ou ainda a simulação com o objetivo de fraudar a lei. Tá bem? Então, quando a gente fala de multas, né, a gente tem um valor mínimo e temos um valor máximo. Eu vou falar isso para vocês já ao longo dessa aula, mas é interessante a gente ter uma ideia que existe essa possibilidade de ter um valor mínimo e um valor máximo. Então, dando sequência aqui aos nossos slides, eu vou mostrar para vocês, né, o que apresenta lá no anexo, né, no final da NR 28, um valor de multa, né, que ele é um valor de multa de referência. Então, percebam que na segurança do trabalho, né, haverá um valor de multa fixado à segurança do trabalho e haverá um valor de multa fixado à medicina do trabalho. E esses valores eles vão ser calculados através de uma UFIR, que a gente vai falar sobre isso hoje, explicar certinho o que significa UFIR e por que a gente utiliza essa unidade aqui, né, para fazer o cálculo, né, e para que ela vai servir. E também falando, né, que em caso de resistência ou insistência na causa da aplicação da multa máxima prevista, pode ser gerado aí uma multa de UFIR de 6.304, se for um item relacionado à segurança do trabalho, ou se for um item relacionado à medicina do trabalho, de 3.782. Então, apresentando para vocês inicialmente, vamos trazer alguns temas aqui específicos, né? Por exemplo, uma penalidade referente à NR1, né, que hoje ela é chamada ainda de ordem de serviço, mas possivelmente até o final do ano, devido às atualizações, a gente vai chamar essa norma aí de norma relacionada ao GRO, né, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Mas até então, vamos entender então que a NR1, ela trata, né, sobre a necessidade de informar os riscos profissionais aos trabalhadores. Só pela não aplicação, né, só pelo não cumprimento desse dispositivo legal, informar os riscos profissionais, ou seja, informar os trabalhadores que estão ali naquele ambiente, que os riscos profissionais, né, os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, que eles estão ali presentes, devem ser informados através de uma ordem de serviço ou de um gerenciamento de riscos ocupacionais. Cabe ao empregador, ou seja, à empresa, né, e a empresa ela não vai fazer isso sem a ajuda do técnico de segurança. Então, o papel do técnico de segurança é informar os riscos aos trabalhadores, né, e isso para atendimento da norma regulamentadora número 1, cumprir e fazer cumprir as normas, né, os dispositivos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Então, quando a gente falou lá sobre item de segurança, né, ele vai estar voltado aqui à segurança do trabalho e saúde vai estar ligado à medicina do trabalho. Não atender a essa determinação fere aí o dispositivo da NR 1.4.1, a linha A, né, que aqui a gente vai começar a tratar de um assunto meio de um vocabulário jurídico, mas para a gente entender que existe, né, a linha A, vai existir a linha B, a linha C, e cada item desses ele pode ser, pode existir uma penalidade, tá bem? Da NR1. Então, nós temos uma multa aí fixada de R$ 1.000, né, R$ 792, é R$ 1.792,46, de acordo com o cálculo que a gente fez, que eu vou mostrar isso para vocês. Aonde que eu vejo isso, Conrado? A partir do momento que a gente pega um livro de normas regulamentadoras em mãos, a gente vai estudar, né, isso ao longo dessa aula, mas quando a gente tiver com os livros em mão também, vocês já vão poder observar aí essa situação. Toda vez que acabar a escrita, né, o dispositivo legal daquela NR, aparecerá ali ao término daquela frase, né, ao término daquela lei, um código, tá? Esse código ele vai ser apresentado com um número, esse código ele vai servir para o auditor fiscal do trabalho, então é como se fosse uma classificação, né? A empresa não cumpriu ali o código 101.001/8, né? Traço 8.
esse código ele é referente à linha A do item 1.4.1. Então, esse código aqui ele vai ser utilizado lá no auto de infração para que a gente receba, né, como se fosse um artigo ali que a empresa não está cumprindo. A infração, ela tem a prerrogativa ali de ser enquadrada como infração número 1. E a infração ela é dividida de 1, que seria a infração mais leve, até a infração 4, que é a infração mais grave, tá bem? Então, a gente tem uma divisão entre 1, 2, 3 e 4, tanto em segurança como em medicina do trabalho, e eu vou abordar isso ao longo dessa aula. E o tipo de infração, né, ela pode ser dividida em duas, tanto a infração S como a infração M, tá? A infração de S significa segurança do trabalho e, obviamente, aí que o tipo de infração M vai ser de medicina do trabalho, por isso haverá essa divisão. Portanto, não cumprir o item 1, o item da NR 1.4.1, a linha A, gera uma multa aí de R$ 1.792,46. A gente vai explicar isso para vocês, que isso é uma forma genérica, né? Então, observe que aqui está escrito a partir, porque para, para, para o auditor fiscal apresentar esse cálculo, ele leva em consideração também o número de funcionários. Então, é R$ 1.792,46 por funcionário. Se a empresa ela possui ali 10 funcionários, haverá uma multiplicação desse valor. Por isso, a gente vai abordar isso também ao longo dessa aula. Aqui eu estou trazendo como exemplo também a questão da NR9, né? Então, a NR9, que aborda neste momento ainda a questão do PPRA, eu já vou deixar isso guardado aqui nessa gravação, que possivelmente esse PPRA ele pode mudar de nome para PGR, né? Que é um programa de gerenciamento de riscos voltados aí na aplicação da NR9, na norma regulamentadora número 9. Mas até o presente momento ainda a gente utiliza essa nomenclatura, esse nome, até mesmo porque a gente está aguardando uma atualização. Então, como a gente fala sobre a elaboração e implementação do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, todo empregador, independente do número de empregados, né, que possua, deve elaborar e implementar o PPRA. Então, quando a gente fala sobre dever, né, naturalmente, se a empresa não se preocupar em realizar isso, né, realizar esse PPRA, em elaborar e implementar esse PPRA, ele certamente estará ali sujeito a uma penalidade. Deixar de elaborar ou implementá-lo viola, né, o disposto aí no item 9.1.1 da NR9, aqui é a norma regulamentadora número 9. E uma multa a partir de R$ 2.387,12. Né? Observem que aqui eu coloquei novamente a partir, porque haverá uma multiplicação de acordo com o número de colaboradores, funcionários, empregados daquele estabelecimento, daquela empresa. Então, quando a gente pega lá na norma para ler, haverá tanto uma sequência, né? Então, o PPRA, né, a NR9 trata sobre o PPRA e vai apresentar ali no seu título como objeto e campo de aplicação. Então, lendo essa norma regulamentadora, né, do início até o final dela, observem ali que a empresa apresenta ali, né, a obrigatoriedade. Então, a obrigatoriedade da elaboração, implementação, por parte dos empregadores ou instituições que admitam trabalhadores, o desenvolvimento, a elaboração e implementação do PPRA. O objetivo do PPRA é a preservação e saúde e integridade dos trabalhadores através da antecipação daqueles riscos ambientais. E ao término, apresenta nessa sequência aí, né, o que nós chamamos de código, infração e tipo. Percebam, né, que aqui existe um mesmo número de código, né, um número diferente, né, daquele código que a gente viu anterior, mas ele tem a mesma quantidade de números, né? Então, nós temos aqui o código 109.042-9 e haverá uma infração do tipo 4, né? Então, a infração ali, ela subiu, né? A infração que nós vimos anterior, essa aqui é uma infração extremamente grave. E do tipo também S, que é relacionado à segurança do trabalho. A gente vai falar sobre isso aqui ao longo da aula também. Como curiosidade,
Se a gente falou sobre o PPRA, vamos falar também sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional. Então, deixar de elaborar e implementar o PCMSO, o empregador ele também vai estar sujeito a uma penalidade. É um pouco mais barato, vamos levar em consideração aqui que vai ser R$ 1.431, mas também eu quero que vocês percebam aí que haverá uma alteração aqui abaixo do código da infração e do tipo. O código, o número é diferente, a infração também é do tipo 4, né, número 4, mas o tipo aqui é M. Então, ele sai da esfera da segurança e entra na medicina do trabalho. Então, se a gente entender um pouquinho mais sobre isso, obviamente que a gente teria que estar com o livro em mãos aí para poder fazer esses cálculos, mas eu vou tentar também, através dessa aula, fazer uma prática com vocês. Trazendo mais um caso aqui para vocês, né? Eu acho legal a gente apresentar esses indicativos aqui, porque são o top 5 aí das multas relacionadas à segurança do trabalho. Então, deixar de promover ali treinamento para o designado da CIPA, né? Então, aquela empresa que ela não possui a obrigatoriedade de ter CIPA, deve promover anualmente, ou seja, todos os anos, na atual legislação prevê isso, tá? O treinamento para o designado responsável. Então, a empresa ela tem ali 10 funcionários, né? Ela não tem a necessidade de ter CIPA, mas ela precisa de um designado, que é uma pessoa que vai tratar os assuntos de segurança e medicina do trabalho. Quando a gente fala sobre CIPA, né, especificamente na norma regulamentadora número 5, é necessário um treinamento de 20 horas para aquela CIPA, né? E o designado ele deve receber também esse treinamento, né, de 20 horas para que ele faça esse papel, né, de ser responsável em segurança e medicina do trabalho. Então, deixar de realizar esse treinamento, né, e de maneira anual pode interferir ali, violar, o disposto no item 5.32.2 da NR5, e haverá uma multa a partir de R$ 1.792,46. Lembrando, né, que esse valor aqui é baseado num valor mínimo, então poderá haver uma multiplicação de acordo com o número de trabalhadores daquele estabelecimento. E no final aqui, novamente a gente apresenta, né, o código, a infração e o tipo. Então, toda vez que a gente ler uma NR, o item de uma NR, é interessante a gente, neste primeiro contato, aí, observar o código, a infração e o tipo. Hoje, com as NRs elas dispostas na internet, pelo menos eu não encontrei até o presente momento, essa tipificação, né, esse código, essa infração e o tipo. Mas no livro já é apresentado esses valores dessa forma também, tá bom? Então, a gente já começa a bater o olho ali no item, no final a gente já vê, ó, uma infração 2 do tipo S, ou uma infração 4 do tipo S, uma infração 1, né, do tipo M, da medicina, por exemplo. E é legal a gente já fazer essa associação, porque isso vai nos ajudar a fazer um cálculo de estimativa, né, do valor de uma multa, devido ao não cumprimento daquele item da NR. A NR7 prevê também, né, no caso aqui da NR7, deixar de realizar o exame médico periódico, deixar de submeter o trabalhador ou submetê-lo fora do prazo do exame médico periódico, você infringe aí, né, deixa de atender o item 7.5.8 da NR7. É uma multa de R$ 716 por trabalhador, né? Então, percebam ali que haverá também itens que a gente tem que levar em consideração. Lá no item 7.5.8, né, apresenta ali, né, que a gente deve obedecer, no caso o médico do trabalho deve obedecer uma periodicidade na realização desses exames. Então, no item 1, aqui, né, a gente está vendo o item 1, fala sobre o exame admissional, haverá uma multa, né? O código é 1, infração aqui é 2, né? E o tipo é M. Já aqui abaixo, né, apresenta um outro tipo de código com a mesma infração e o tipo M também. Então, ficará, né, e tem mais um aqui abaixo também, então ficará a critério, né, do auditor fiscal do trabalho em penalizar a empresa, né,
de acordo com cada item. Então, somente o não cumprimento desse item aqui vai gerar uma multa de R$ 716, a partir de R$ 716. Mas se a empresa também não cumprir o item abaixo, né, certamente haverá ali um outro valor. Lembrando que esse valor vai ser somado no final e ele pode ser multiplicado depois pelo número de trabalhadores, de colaboradores. Tá? Até fazendo uma analogia aqui, pessoal, imaginem vocês, né, se a gente tivesse um carro aí, por exemplo, e tivesse sem o cinto. O motorista está sem o cinto. A gente sabe que isso no Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, existe a prerrogativa ali da gente receber uma penalidade. Agora imagine se isso fosse multiplicado, né, de acordo com o número de passageiros, né? Então, como eu falo para vocês, existe uma adição ali, uma multiplicação, né, desses valores de acordo com as pessoas daquele estabelecimento, tá? O que acontece em grandes partes, em grande parte aí da nossa convivência, né, com fiscais do trabalho e empresas, haverá uma multiplicação a partir do número daqueles colaboradores. E quando a gente pega lá na NR5, por exemplo, que é o caso que na NR7, que é o caso que a gente está vendo aqui, cada item, né, que a gente está abordando, ele é passível aí de uma multa. Então, essa multa pode custar 716, essa multa aqui também vai custar 716, essa aqui também. Depois é somado todos esses valores e multiplicado de acordo com o número de trabalhadores. Mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade, né, até fazer isso de maneira prática, para a gente entender um pouquinho mais esses códigos aí e também essa multiplicação. Mas vamos entender aqui um outro item. Deixar de fornecer o EPI, né, o equipamento de proteção individual, de acordo com a NR6, apresenta ali que o empregador ele é responsável por fornecer ao empregado de maneira gratuita o EPI adequado ao risco, né? Então aqui eu deixei até 3 pontinhos, porque a norma ela prevê ali ainda que o EPI tem que ser destinado para o risco, tem que apresentar ali um EPI que atenda aquela necessidade, né? E além de tudo isso, né, ele aborda também que o EPI ele tem que ser destinado para aquele fim, né? Então a empresa ela é obrigada ali a fornecer de maneira gratuita ao trabalhador em perfeito estado de conservação e funcionamento, e apresenta ali no final o seu código, infração e o tipo, né? Então para quem acha que o EPI é caro, né? Então o EPI isso ali ele haverá uma multa, né, a partir de R$ 2.387,12, podendo ser multiplicado de acordo com o número de funcionários daquele estabelecimento. Então, imaginem vocês ali que há um risco, né, no ambiente de trabalho, o risco, suponho que seja um risco auditivo. E você sabe ali como técnico de segurança, você fez as medições de ruído e apresentou ali que todos os trabalhadores utilizam plug de inserção e o plug de inserção ele não é destinado para aquele risco. Os trabalhadores teriam que estar utilizando o abafador porque o ruído ele é superior ao nível de exposição sonora. Então, o auditor fiscal pode ter no seu entendimento que a empresa está economizando, né, no EPI e está entregando o EPI que ele não é adequado para o risco. E ele pode ali, obviamente, que a empresa pode no futuro ali se defender, mas o auditor fiscal do trabalho pode ter um entendimento que a empresa está economizando no uso do EPI, né, um EPI que custa R$ 80, R$ 90, né, um abafador, e a empresa está comprando lá o plug que vai custar R$ 2,50, R$ 3, dependendo da marca, dependendo de onde você compra. E aí ela pode, por exemplo, multar a empresa em R$ 2.387, né? E, consequentemente, multiplicar esse valor de acordo com o número de trabalhadores, tá bem? Então, percebam aí que a multa ela vai equivaler a praticamente a 20 vezes mais do que o valor do EPI, tá bom? Mas para a gente entender aqui, né, que o código ele é um número diferente do que a gente já viu, esse código vai servir para o auditor fiscal do trabalho, no momento que ele for colocar seu auto de infração, né? Então a empresa deixou de cumprir o item do código lá 206.024-8, que é referente ao item da NR 6.3, né? A infração ela é do grau máximo, que a infração 4, do tipo S, que é o tipo de segurança. E dando sequência aqui também,
né? No final da NR8, na NR28, a gente vai conhecer os seus anexos. Eu vou até voltar no nosso PDF para apresentar para vocês, né, como que está previsto aqui. Então, a gente tem lá no anexo 1, né, a gente falou isso na aula passada também, nós temos o anexo 1, o anexo 1A e depois, na sequência, haverá ali o anexo 2. Então, a gente vai tratar sobre isso nesse slide aqui. Então, quando a gente fala sobre o anexo 1, né, ele retrata ali sobre a gradação de multas. E neste momento, a gente começa a ter um vocabulário aí mais voltado a uma operação fiscal, uma operação monetária. Então, quando eu falo sobre gradação, né, essa palavra gradação, ela fala exatamente sobre graus, né, de aumentar, ali, de ampliar aquelas multas. E especificamente no item do anexo A, do anexo 1 da NR28, haverá a gradação ali dessas multas. E observem, né, que tem uma sigla ali na frente chamada BTN, tá? É só para fins de conhecimento, eu não coloquei nada sobre isso aqui, mas BTN significa Bônus do Tesouro Nacional. Significa o seguinte, que haverá um bônus que vai sair ali muito provavelmente de uma empresa pública ou privada, né? Grande parte aí das empresas, né? Mais de 90% das empresas elas são privadas, elas são de um capital de sociedade. Então sairá para um bônus do Tesouro Nacional. Então a empresa paga diretamente para a nação, né? Para o governo federal. O auditor fiscal do trabalho, como a gente já falou isso na aula anterior, ele tem uma prerrogativa, né, de atender ali aos interesses do governo federal. Por isso que esse bônus do Tesouro Nacional é revertido, né, essa multa, esse dinheiro, a título, né, a ser ali guardado para o Tesouro Nacional. Portanto, quanto mais fiscalização, quanto maior a atuação dos fiscais do trabalho, certamente maior a arrecadação, né, daquele país. No caso aqui do Brasil, a gente tem muitos diálogos aí, nós temos bastante palavras, né, da parte fiscal, cada um falando sobre um imposto, e especificamente aqui relacionado à segurança do trabalho, né, as normas regulamentadoras, haverá o capítulo aqui, haverá a sigla Bônus do Tesouro Nacional. Só para a gente guardar essa informação. No anexo 1, observem que haverá aqui o número de empregados, então o primeiro item que a gente tem que levar em consideração no momento de uma empresa, né, de calcular ali uma eventual multa, é o número de empregados, que ela começa a apresentar de 1 a 10, 11 a 25, 26 a 50, 51 a 100, 101 a 250, 251 a 500, 501 a 1.000 e acima de 1.000 funcionários, acima de 1.000 empregados, haverá essa classificação. Por isso que pode haver essa multiplicação de acordo com o número de trabalhadores. Lembrando que a gente vai apresentar um cálculo e fazer a estimativa, né? Então, se tiver 8 empregados, a gente enquadra nessa situação aqui. Se há 12 empregados, nessa situação. Se há 85 empregados, nessa situação. Então, eu não utilizo os demais, porque a gente faz primeiramente o enquadramento aqui que a gente vai observar. No anexo 1, que é o anexo que a gente vai utilizar para esse cálculo, para essa aula, haverá essa divisão. Percebam que há a separação entre segurança, sendo ali ela da infração 1 à infração número 4, e medicina do trabalho da infração 1 à infração número 4 também. E cada código desse, ó, vocês estão observando, né, no caso aqui, medicina do trabalho de 01 a número 10, 10 empregados, a infração 1, o menor valor ali ele vai ser 378 e 482. Não é reais ainda, tá, pessoal? Esse valor aqui é o FIR, que a gente vai fazer o cálculo depois. Então, o valor mínimo dessa multa vai ser 378 o FIR e o valor máximo 482 o FIR, se for infração número 1. Se for infração número 4, por exemplo, 1.350 o FIR, 1.680 o FIR. A gente vai fazer o cálculo aqui ao longo dessa aula para a gente encontrar o valor dessa UFIR aqui para saber o valor total dessa multa. Isso é o que trata no anexo 1, que é o anexo da NR28, que a gente está vendo aqui na nossa aula,
né? Tá vendo aqui nessa parte aqui, ele está no anexo 1, falando dessa forma. Já no anexo 1A, a gente não vai abordar sobre isso agora, mas vai ser apresentado o valor específico à norma da NR 29, que trata sobre o trabalho portuário. Então, ele apresenta as mesmas colunas, só que vai haverá uma indicação, né, da infração 1 até a infração número 4, né, passando em infração 2 e 3, e o valor mínimo e máximo. Aqui ele já apresenta os valores expressos em reais, né? Então, uma multa, suponho ali, de 270 colaboradores, né, funcionários empregados na segurança do trabalho, a infração número 4 será ali no mínimo de R$ 4.516 e no máximo R$ 5.010,74, né, podendo ser o mínimo e o máximo desses valores, tá bem? Lembrando que esse valor ele tá sendo expresso justamente de acordo com o número de empregados daquele estabelecimento, daquela empresa. Mas lembrando que esse anexo 1 aqui, o anexo 1A, ele é específico da NR 29. Vamos pular então essa parte, né? Ela está dividida aqui em segurança e medicina do trabalho, mas no momento a gente não vai tratar sobre isso nessa aula. E por fim, né, eu apresento aqui o anexo 2 da NR 28. Deixa eu voltar aqui, ó. Então eu tenho lá o anexo 1, que a gente acabou de ver, eu tenho o anexo 1A, e depois eu apresento ali para vocês o anexo 2 da NR 28. E percebam que haverá uma separação da NR1, na sequência a NR1 anexo 2, a NR3, a NR5. Então, cada item desse, né, haverá ali uma tipificação de multa. A NR6, que fala sobre o EPI, e cada item ou subitem vai estar apresentado aqui com o código ao lado e a infração e o tipo também. Então, percebam aqui que ela vai ser bem extensa, né? Eu vou até passar rápido para vocês, porque ela está tratando aí da NR1 até a NR37, né, especificamente, que é a nossa última NR. Vou trazer aqui para vocês a NR12, por exemplo. Eu vou lá no final, que vai ser a última da norma regulamentadora, a NR36.2, anexo 2, e por final a NR37, né, haverá também as suas multas ali, voltadas ao cumprimento dos itens da norma. Então, numa forma genérica, de uma forma geral, percebam que a NR1 ela vai ter todos esses tipos aqui, ó, da NR4.1, da NR1.4.1 a linha A, até a NR1.6, somente da NR1. Na NR3 haverá cada desses mais 4 itens ali que podem ser penalizados. Na NR5 haverá vários outros códigos. Na NR7, todos esses itens aqui. Na NR9, todos esses itens. Na NR12, todos esses itens. E aqui na NR32, todos esses itens. Então, quando a gente vai mostrar para vocês o cálculo para encontrar um valor mínimo. Lembrando que a gente pode ali, o auditor fiscal do trabalho, ele pode criar uma multa para esse item, para esse item, para esse item, para esse item, para esse item. Por isso que essa multa ela vai ter uma multiplicação, né? Ali vai ter uma soma final. E aí essa multa a gente só consegue encontrar um valor a partir do momento que a gente recebe o auto de infração, tá? Não tem como a gente, porque levando em consideração que a gente está num país que tudo ele é gerado uma penalidade. Então, por exemplo, se você sai para dirigir lá sem cinto, vou pegar o mesmo exemplo, você pode tomar uma multa, mas se o pneu do seu carro tiver careca, é uma outra multa. Se uma lanterna tiver queimada, é uma outra multa. No caso das normas regulamentadoras, é a mesma situação. Se a empresa ela não tem ali um PPRA, é uma multa. Se a empresa ela deixa de fornecer o IPI, é uma outra multa. Se a empresa dentro da NR6 lá, vamos pegar o exemplo, deixou de fornecer o EPI, é uma multa. Não tem a ficha de EPI, é outra multa. Forneceu o EPI sem o devido certificado de aprovação, é mais uma multa. Então, por isso que a gente consegue fazer uma estimativa mínima. A multa vai custar tanto, mas
ela pode ser aumentada de acordo com a critério, né, do auditor fiscal do trabalho. E aí vamos para a parte prática, então, que é o cálculo, efetivo cálculo das penalidades. As multas, elas são calculadas na NR28 através do cruzamento entre o número de funcionários e o código da infração. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar no momento de fazer o cálculo de uma penalidade. Então, a primeira coisa que eu vou observar é um exemplo, né? Olha, qual que é a quantidade de funcionários daquele estabelecimento? A minha empresa ali tem 582 funcionários. Então, nesse exemplo. Então, eu sei que eu vou observar que aqui haverá, né, esse enquadramento. E esse enquadramento é de 482 funcionários. No dia da autuação, naquele momento, pode acontecer o auditor fiscal do trabalho solicitar ali para a empresa o registro de empregados, justamente porque lá no final do registro de empregados aparece a quantidade de empregados naquele estabelecimento. Ele não sai contando, né, quantos funcionários tem ali naquele estabelecimento. Ele pega o que está no registro daquela empresa. O segundo ponto, verificar qual subitem da NR que foi infringido. Então, se foi lá de segurança do trabalho ou de medicina do trabalho, se foi uma infração 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos supor aqui o exemplo da NR 17.1.2. Quando a gente fala sobre o item da NR 17.1.2, a gente precisa ir lá na norma e observar o que está escrito. Então, o item 17.1.2, ele apresenta ali sobre a obrigatoriedade, né, de todo estabelecimento, toda empresa, realizar o estudo ali, né, para avaliar as adaptações da condição de trabalho e organização do trabalho. Cabe à empresa, né, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. Então, esse item 17.1.2, ele vai ser um item da segurança do trabalho, infração de grau 4. Se tem 582 funcionários, eu sei que o valor mínimo dessa multa será de 5.491 UFIR a 6.033 UFIR, porque ele está enquadrado ali em 582 funcionários. Então, eu já sei que é esse valor aqui. Eu encontro o número de empregados e, na sequência, o código, ali, né, o tipo de infração. Lembrando que ela vai ser uma situação de segurança do trabalho. Se for de medicina, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou observar o número de empregados e a infração aqui em cima. Então, não há problema aí a gente pegar no nosso livro de NRs ali um lápis, por exemplo, e falar, olha, é uma infração de medicina, opa, então infração do tipo 1 aqui, né, do tipo 4, infração 4. E eu tenho lá 582, eu vou traçar aqui, eu sei que é esse valor, né, 2.977 UFIR a 3.297 UFIR. Então, eu faço esse cruzamento. E o terceiro item é verificar a tabela no anexo 2 da NR28. Então, vamos buscar aqui, né, o anexo 2 da NR28, conforme a gente mostrou para vocês, ele é bem extenso, né, eu não vou passar item a item aqui, porque a gente não teria tempo hábil para isso, mas o anexo 2, ele vai tratar ali, vai retratar, né, cada item aqui e o código e infração. Então, eu já sei, por exemplo, né, que a penalidade que o auditor fiscal tá punindo a empresa é o item 17.1.2. Eu vou lá procurar o item 17.1.2, eu vou achar aqui rapidamente para vocês, só para fins didáticos, né? Então, eu observo aqui que na NR 16.1.2, o item e subitem da NR 17.1.2, é apresentado aqui para mim, que é um código 117.000-0. Esse é o código da infração, do auto de infração. O item será 17.1.2, o código será esse, a infração, como vocês estão vendo, é o grau máximo da infração número 4, e o tipo é tipo de segurança. Então, eu volto aqui, observo o número de empregados, a infração, infração 4, então eu encontro aqui o valor mínimo e o valor máximo de UFIR dessa penalidade, dessa multa.
Sendo assim, vamos para a parte prática, para a gente entender um pouquinho mais como é feita essa tipificação, esse cálculo. Então, eu achei aqui, né, eu já vou deixar para vocês, conforme a gente acabou de ver, item da NR17, o item e o subitem foram 17.1.2, que fala ali, né, para que todo empregador, né, toda empresa realize análise ergonômica. A infração será do tipo 4, né, e a infração será a infração número 4, e o tipo será de segurança do trabalho. Eu sei, então, já sei nesse momento que eu vou utilizar esse anexo aqui, que fala sobre a gradação de multas, lá do bônus do Tesouro Nacional. Eu vou encontrar o item de segurança, eu vou pegar lá o 582 funcionários e saber que ele está dentro desse código aqui, e aí eu acho a infração número 4, e por fim eu encontro o valor total ali daquela UFIR de 5.491 ou a 6.033. Em resumo, né, é esse formato aí de enquadramento que eu preciso fazer. Mas aí vamos fazer o enquadramento aqui juntos para a gente entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala sobre o cálculo de infração, a gente passa então por 3 etapas, né? Então, primeiramente eu tenho ali o enquadramento, a classificação e o cálculo final. Vamos falar sobre o enquadramento primeiro. Vamos fazer, né, vamos imaginar que uma empresa, ela mesmo precisando de CIPA, ela não realizou o processo eleitoral e eleição de CIPA. A empresa ela tem mais de 1.000 funcionários, ela tem 1.000 funcionários exatos, né, ela tem 1.000 funcionários, ela não tem 1.001 funcionários. Qual seria o valor se ela fosse autuada pelo Ministério do Trabalho, ali pelo auditor fiscal do trabalho? O primeiro passo é buscar o número de infração da NR5 e saber o que está no texto ali, qual item gera multa por falta da CIPA. Vamos buscar aqui então. A NR5, né, ela apresenta ali no anexo 2 da NR28, o não realização de uma CIPA ali, por exemplo, NR5.2, a infração ela é do tipo de segurança e é uma infração de grau 4. Então eu já sei, né, que é uma infração alta. Então, a partir do momento que eu encontrei isso no anexo 2, eu retorno lá no anexo 1 para verificar esse valor. Então, eu já vou fazer o cruzamento de número de funcionários aqui e do código da infração. Lembrando que o número é 1.000 funcionários e a infração é 4. Portanto, eu encontro o valor de segurança, o código aqui, né, a infração máxima 4, o número de empregados daquele estabelecimento, que é 1.000 funcionários, e aí eu encontro o valor, que é o valor mínimo da infração é de 5.491, e o valor máximo é de 6.033 UFIR, tá bom? E esse é o segundo passo, então. Eu já fiz o enquadramento, fiz o cruzamento. Vamos agora, então, para o cálculo final, né, que é o cálculo aí da UFIR. O valor, o terceiro passo aqui, o valor da UFIR, ele foi congelado, né, por força da medida provisória 2095, lá de 76, né, que a gente vai explicar rapidamente para vocês o que é essa medida provisória. Né? Então, quando a gente estuda aí um pouco de economia, né, e estuda um pouco da necessidade de calcular, né, ou de encontrar como calcular uma penalidade, né, eu preciso entender que existem regras e leis bem definidas pela nossa Constituição, e foi então criada uma medida provisória lá em 76, ela foi por diversas vezes adaptada, né, foram feitas diversas atualizações e chegou-se, né, na medida provisória do ano de 2001, né, ela foi substituída pelo ano de 2001, e em 2001, né, foi congelado, né, o valor dessa UFIR. Ela foi criada lá em 76, mas em 2001 ela foi fixado, né, o valor em R$ 1,064,0641. Então, esse valor fixado aqui, né, eu posso falar que o valor da UFIR no momento, né, desde o ano de 2001, ele é fixado a R$ 1,00641.
Isso vai ajudar para a gente fazer uma medição do valor dessa multa. O FIR significa Unidade de Referência Fiscal. Então, para quem é mais antigo aí, vai saber, né, que o tempo que a gente tinha inflação, por exemplo, a gente recebia, o empregado, né, recebia de maneira semanal e recebia de manhã, né, um valor X de salário mínimo, por exemplo, e à tarde ele ia fazer compra no mercado, né, os mercados já tinham essa possibilidade de fazer e de alterar a qualquer momento o valor daquele alimento, daquele item que ele vendia. Então era comum a gente ir no mercado e ter aquela pessoa que fazia a troca, né, das etiquetas de preço. Tá? A gente estava pegando o item lá, pegando um saco de feijão, ele mudava o preço com a gente pegando o item aquele saco de feijão naquele momento. Então, para que não houvesse, hoje existe, obviamente, inflação, né? Existe aí uma deflação, na verdade, é um ponto de economia que a gente não vai entrar no mérito aqui nessa aula, mas no atual momento, na atual conjuntura, nós não temos inflação, nós temos uma deflação, tá? Mas para a gente entender um pouquinho mais de economia e entender um pouquinho desse conceito, a gente só precisa entender que a UFIR ela foi fixada, né, desde o ano de 91, no ano de 2001, desculpe, ela foi congelada no valor de 1,064,41. Essa UFIR, né, eu vou encontrar ela, né, eu sei que é esse valor, mas eu sei, por exemplo, que lá no site da Receita Federal, né, apresenta ali que a unidade de referência fiscal ela foi extinta através da medida provisória desde o ano de 2000, entrando em vigência no ano de 2001, no valor ali de 1,064,641. Esse é o valor fixo, ele não muda, tá? Então, a partir do momento que a gente observa ali, faz uma investigação relacionada a esse valor de UFIR, eu preciso entender que isso vai fazer parte do meu código, dessa multiplicação, tá bem? Então, eu preciso encontrar esse valor, né, que é o valor da UFIR, e fazer o cálculo final com essa base aqui de referência. Depois que eu encontrei lá o valor mínimo, né, da multa e o valor máximo, eu preciso multiplicar por esse valor aqui. Então, a falta da CIPA para aquela empresa, com até 1.000 funcionários, pode gerar uma multa de R$ 5.842,97 e a máxima de R$ 6.419,71. Eu posso fazer rapidamente isso para a gente entender um pouquinho melhor como funciona esse cálculo, né, numa calculadora. Isso vai me ajudar bastante. Mas eu preciso sempre lembrar da vírgula e lembrar, obviamente, aí do código de infração que a empresa foi punida. Então, vamos fazer uma prática aqui, né? Antes da gente fazer essa prática, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Vamos fazer um cálculo aqui rapidamente ao longo dessa aula. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a minha calculadora aqui, ó. Peguei esse item aqui, eu vou voltar nesse valor de UFIR. Então, eu sei que o valor da UFIR é de 1,0641. Eu coloco isso aqui e multiplico, né, faço o sinalzinho de vezes, por esse valor do código da UFIR, que é de 5.491. Eu coloco esse valor aqui e chego no resultado de 5.842,97, que é o valor que a gente encontrou aqui. Se eu quiser fazer novamente esse cálculo para saber o valor máximo, eu pego o mesmo valor de UFIR, coloco aqui, multiplico por essa UFIR, que é o valor máximo. E aí eu encontro o valor de R$ 6.419,71. Esses outros dois números aqui eu posso ignorar. Então, eu já sei que o valor mínimo pela falta de CIPA de uma empresa é de R$ 5.842,97, especificamente daquele item, né, da NR 5.2. Ou também pode chegar ali no valor máximo, né, de 6.419, porque é o valor máximo que eu vou encontrar de UFIR. É só encontrar a UFIR e multiplicar, né, pelo valor ali de R$ 1,0641.
Vamos fazer uma prática, eu vou deixar vocês um pouco sós aí para a gente entender um pouquinho, né? Eu vou explicar primeiramente e aí na sequência eu vou pedir para vocês fazerem o cálculo. Quem tiver com uma calculadora aí, um lápis e um papel, isso já vai ajudar a fazer esse cálculo, tá bem? Então, você que está participando dessa gravação neste momento, se tiver como fazer isso agora, excelente para o nosso aprendizado. Mas você que está acompanhando essa gravação desse momento, né, busque aí uma calculadora, né, ou pegue um papel e uma caneta aí para a gente fazer esse cálculo juntos. As empresas públicas e privadas, lá na NR4, né, lembrando que a NR4 ela fala sobre SESMIT, as empresas públicas e privadas elas vão precisar apresentar independente se for um órgão público, né, de administração direta ou indireta, elas são obrigadas a manter um SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. E a função do SESMIT é preservar e promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Eu sei que o código é esse, né, o código que a gente não vai utilizar nesse momento, né, quem utiliza ele é o fiscal do trabalho. A infração, eu sei que é uma infração 4, e eu sei também que o tipo é infração de segurança, tá? Então, segurança 4. Então, eu já encontro aqui, né, e o número de funcionários, 273 colaboradores, empregados e funcionários. A segurança do trabalho, item infração 4, eu vou ter o valor de 4.949 o FIR e 5.490 o FIR. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem esse cálculo. É só pegar esse valor, 4.949, e multiplicar por R$1,0641. E aqui abaixo também, 5.490, multiplicar por R$1,0641. Vou deixar vocês aí em 2 minutos para a gente fazer esse cálculo, tudo bem? Então, podem fazer aí o cálculo, a gente já corrige na sequência. Chegamos, então, aqui no final de 2 minutos, né? Vamos dar, então, sequência. Vamos dar sequência, então, aqui ao nosso cálculo, né? Se você fez essa multiplicação aí, é rápido, né? Fazer esse cálculo, né? Você provavelmente chegou a esses valores aqui, ó. O mínimo de uma multa, né, ocasionada pela NR4, né, a empresa não cumprir o SESMIT, não ter o seu serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, o mínimo dessa multa ela é de R$ 5.266,23, e podendo chegar no máximo ali de R$ 5.841,90, obviamente dependendo do número de colaboradores, de empregados e funcionários daquele estabelecimento. Então, quando a gente fala sobre esse cálculo, né, lembrar que é somente, né, o item 4.1 que a gente está avaliando. Eu precisaria avaliar depois o item 4.2, 4.3, 4.4, até o final da presente norma regulamentadora. É até um exercício de casa, né, vamos imaginar assim, a gente fazer isso de maneira juntas, né? Eu vou passar isso para vocês, para a gente realizar ao longo da semana, né? Então, passar, por exemplo, para vocês a NR1, qual que é o valor de multa, né, que a gente tem que encontrar só pelo não cumprimento total da NR1, da NR6, né, da NR7 e da NR9. A gente vai fazer isso ao longo dessa semana juntos aí, tá bom? Só vou deixar arquivado aqui, deixar programado para a gente realizar isso juntos. Vamos dar sequência, então, aqui para a gente continuar praticando. A NR5, né, que fala sobre CIPA, ela apresenta ali um mandato dos membros eleitos da CIPA, terá a duração de 1 ano, tá? Permitido uma reeleição. Se o auditor fiscal do trabalho verificar que a empresa ela não cumpriu esse item, pode haver ali um código, né, o código 205.008, traço 0, a infração do tipo 2, né, infração 2, tipo S, que é de segurança, e a gente vai fazer esse cálculo aqui agora de acordo com o número de funcionários, que é 35 funcionários naquele estabelecimento. Então, a empresa ali tem acima de 20 funcionários, ela precisa ter uma CIPA, né, mas ela não cumpriu esse item. Então, peço para vocês realizarem esse cálculo, né? 1.666, que a infração ela é do tipo 2, ali, infração 2, podendo ser o valor máximo, o valor mínimo da UFIR, 1.666
1.665 e o valor do código máximo da UFIR, 1.935. Façam essa multiplicação aí, por gentileza. Vou deixar mais 1 minuto para a gente fazer esse cálculo aí. Dando sequência, né, a gente vai encontrar nessa multiplicação, então, de acordo com a penalidade, né, da NR 5.7, haverá ali, por exemplo, uma multa mínima de R$ 1.771,72, chegando ao máximo ali de R$ 2.059,03. Isso se for feito ali baseado com o que a gente encontrou, né, 35 funcionários, uma penalidade voltada a não atendimento do item 5.7. Vamos aqui para a gente finalizar mais esse item, né? A NR31, né, que ela aborda a questão do trabalho, né, do ambiente rural. A gente já falou sobre isso em outra oportunidade. Antigamente nós tínhamos. Vamos dar sequência então aqui, a NR31, né, ela aborda questões sobre o trabalho na agricultura, pecuária e silvicultura, né? Então a gente não estudou isso ainda, mas para a gente entender um pouquinho aí dos itens, né? A NR31, ela traz aí que as ações, esse item, né, NR31.5.1.3, apresenta ali que as ações de preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores, prevenção e controle dos agravos decorrentes do trabalho, devem ser planejadas e implementadas com base na identificação dos riscos custeadas pelo empregador rural ou equiparado. Então, haverá esse código, essa infração, e observem que o tipo não é mais o tipo S, mas sim tipo M, tá bom? Então, vamos fazer aqui o enquadramento. Nós temos lá 110 funcionários, então eu já sei que é essa coluna que eu vou utilizar, eu já sei que ela faz parte da medicina e infração número 2, por isso eu chego nesses valores aqui. O valor mínimo da UFIR é de 1.325 e o valor máximo da UFIR, né, daquela possível penalidade, é de 1.482. Vou dar mais 1 minuto aí para vocês fazerem essa multiplicação e a gente chega, né, a encontrar esses valores, tá bom? Então, vamos dar mais 1 minutinho aí para a gente fazer esse estudo. Dando sequência, então, aqui, né, a esse cálculo, né, a NR 31.5.1.3, a gente vai encontrar que o valor mínimo dessa multa, né, ela pode ser ali de R$ 1.409,93, ou podendo chegar ao máximo ali R$ 1.576,99, tá? Lembrando que, pessoal, que esse cálculo aqui, ele é referente somente a um item, né, daquele não cumprimento. Certamente o fiscal ele vai ver ali, passo a passo, né, item a item daquela norma regulamentadora. Somente o não cumprimento desse item aqui poderá haver uma penalidade dessa forma, tá bom? Então a gente vai fazer essa aula prática aqui, eu vou gravar uma aula para vocês desses códigos e depois a gente vai fazer isso de maneira prática para a gente aprender um pouco mais essas penalidades, o cálculo dessas penalidades, tá bem? Sendo assim, a gente chega aí ao final de mais uma aula, né, de uma transmissão aqui remota dessa aula. Eu agradeço a todos que acompanharam aí, eu peço para que a gente faça mais práticas dessas, justamente para a gente entender o conceito da segurança do trabalho e o valor dessas penalidades. Eu até acabei esquecendo de falar, mas, por exemplo, não tem como eu passar um orçamento para uma empresa, né, uma proposta comercial, sabendo aí que ela vai ser muito acima, né, do valor de uma multa, por exemplo. Eu vou até voltar aqui, depois eu edito para ficar mais bonitinho, né? Então, por exemplo, eu sei lá que o item 5.7, né, do mandato da CIPA, terá a duração de 1 ano, permitido uma reeleição. Então, eu sei, por exemplo, que o valor de uma multa, ela vai ser ali R$ 1.771,72. E o valor máximo, R$ 2.059,03, né? Então, eu estou falando ali sobre o processo eleitoral, estou falando um pouco sobre o mandato dos membros da CIPA. Não tem como eu cobrar uma multa, por exemplo, da empresa, né? Cobrar uma multa
Não tem como eu cobrar um orçamento, uma proposta comercial de uma empresa, cobrar R$ 5.000 por causa disso, sendo que eu sei que a multa vai ser 1.771,72 centavos. Eu devo cobrar aí um próximo desse valor, vamos supor aqui uns R$ 2.500 para cumprimento daquele item, tá bom? Para nossa proposta comercial ali ficar próximo do valor da multa. Obviamente que esse valor haverá negociação, haverá ali contraproposta, haverá parcelamento e haverá ali uma série de condições que compõem um orçamento, né? Não é somente a gente observar o valor da multa e aplicar o valor que a gente deveria cobrar pela nossa mão de obra, nosso trabalho. Mas isso a gente pode fazer ao longo aí das nossas aulas, justamente quando retornar às aulas presenciais, para a gente ter uma ideia um pouco de valores de mão de obra, tá bem? Então, vamos voltar aqui para o nosso encerramento, né? Então, agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a todos que participaram dessa videoaula, nessa aula em formato remoto. Eu peço aí vocês que assistam novamente a primeira aula, né, e assistam a segunda aula na sequência, para entenderem um conceito maior de fiscalizações e penalidades. Estou no grupo do WhatsApp da sala de vocês, mas se vocês quiserem também entrar em contato comigo por e-mail, fiquem à disposição. Agradeço a todos novamente, um obrigado e até breve.